O descarado do moleque me roubou tudo, minha gente. Levou o dinheiro da venda da casinha que meu finado pai me deixou, levou as joias que eram da minha mãe, levou até a minha paz de espírito e me deixou aqui, só com a cara de tacho e uma dívida no banco. Tudo por causa de uma conversa bonita, de um sorriso de anjo e de uma promessa de amor que era mais falsa que nota de R$3. E o pior de tudo é que eu entreguei tudo de mão beijada. Eu, com 67 anos nas costas, que sempre me achei uma mulher esperta, uma baiana retada, caí no conto do vigário que nem uma patinha. E tudo começou por causa de uma invenção do diabo chamada Tinder. Foi lá que eu conheci esse traste, esse filhote de Satanás, um novinho com idade para ser meu neto, que me fez sentir nas nuvens, só para depois me jogar no chão, sem nenhuma pena. Para quem está ouvindo um desabafo desses e deve estar pensando, ô meu pai, mas que veia para ser lesa. Deixe-me apresentar direitinho. Meu nome é Helenice Ferreira dos Santos, mas pode me chamar de Nice, que é como o povo me conhece aqui, em minha Ilhéus, essa terra de Jorge Amado, cheia de sol e de história. Sou viúva, mulher que sempre trabalhou duro, que criou 2 filhos na raça, vendendo acarajé no tabuleiro. Mas a solidão, meu bem, a solidão é uma praga que não escolhe idade nem currículo. E foi por causa dela que eu abri a porta da minha vida para esse ladrão de corações e de aposentadoria. Mas antes de eu contar essa desgraça toda, de como eu fui de rainha do dendê a boba da corte, faz aquele favor para essa baiana aqui, te inscreve no canal Nunca é Tarde para Pecar, para a gente mostrar para esses malandros que a gente pode até cair, mas a gente levanta mais forte. E já senta o dedo no like, que é para me dar um axé e uma força para botar tudo para fora. E me diz aí nos comentários de que cidade desse Brasil de meu Deus tu tá me ouvindo. Adoro saber que não tô sozinha nessa resenha. Agora se ajeite na cadeira, pegue uma água de coco, que a história é longa. O tombo foi feio e o prejuízo foi grande. Para vocês entenderem a fundura do poço que eu caí, precisam saber que a minha vida nunca foi um mar de rosas. Fui casada por 42 anos com Epaminondas, que a gente chamava de Nondas. Um homem bom, um estivador do porto, forte que nem um touro, mas com um coração que era um doce de coco. O Nondas me deu tudo que um homem pode dar para uma mulher. 2 filhos maravilhosos, o Júnior e a Amanda, uma casa cheia de risada e um amor que era meu chão, meu porto seguro. Mas a vida tem dessas coisas. Há 10 anos, o mar levou meu homem. Um acidente no porto, uma onda traiçoeira. E eu fiquei só com a saudade, com as lembranças e com um tabuleiro de acarajé para sustentar. Meus filhos, graças ao bom Deus, já estavam criados. Mas a dor da perda e o peso da solidão, esses foram meus companheiros por muito tempo. Eu mergulhei no trabalho, o tabuleiro virou minha vida. Acordava de madrugada para preparar a massa, fritava acarajé o dia inteiro debaixo do sol quente e só voltava para casa de noite, com o corpo moído e o cheiro de dendê impregnado na alma. O trabalho me salvou da tristeza profunda, mas não me salvou da solidão. Chegar em casa e não ter o Nondas me esperando, com um sorriso dele, com um abraço forte dele, era uma dor que não passava. Os anos foram passando, meus filhos casaram, me deram netos, e eu fui virando a vovó Nice, a matriarca da família, a mulher forte que todo mundo admira. Mas ninguém, minha gente, ninguém via a Helenice por trás da vovó Nice, a mulher que deitava na cama à noite e sentia um vazio do tamanho do mundo, a mulher que sentia falta de um carinho, de uma conversa, de se sentir desejada. Foi minha neta, a danada da Gabriela, uma moça de 19 anos, toda moderna, que veio com a invenção. Vó, a senhora é um espetáculo de mulher. Não pode se anular desse jeito, não. A senhora tem que namorar, beijar na boca, ela dizia. Eu caía na gargalhada. Ô, minha neta, deixe de besteira. Quem vai querer namorar com uma véia? Com um cheiro de fritura. Meu tempo já passou. Meu negócio agora é vender acarajé e fazer fofoca com as vizinhas. Mas ela é teimosa que nem um caranguejo. Que nada, vó. O mundo mudou. Hoje em dia tem até aplicativo para isso. Vou fazer um Tinder para a senhora. Eu nem sabia que diabo era Tinder.
É de comer, é? Perguntei. Quando ela me explicou, eu quase tive um piripaque. Tá maluca, Gabriela? Eu, Helenice e site de fuleiragem? O que as minhas clientes do acarajé não iam falar? A véia Anice tá na pista, atirando pra todo lado. Mas ela insistiu tanto. Me mostrou umas fotos de umas amigas da avó dela que tinha arrumado namorado por lá, que a minha curiosidade de baiana falou mais alto. Tá bom, sua praga. Faz aí essa tua macumba, mas se aparecer um malandro querendo fiado no acarajé, a culpa é tua. Mal eu sabia que o malandro que ia aparecer não ia querer fiado. Ele ia querer levar o tabuleiro inteiro, com um baiano e tudo. E eu, cega, ia deixar? Minha gente, se vocês acham que fazer um acarajé bom, com a massa no ponto e o vatapá cremoso é difícil, é porque vocês nunca tentaram montar um perfil no Tinder depois dos 60. Foi um verdadeiro carnaval fora de época. A Gabriela virou minha assessora de imprensa, minha personal stylist, como ela diz. Vó, a foto é tudo, é o nosso cartão de visita. Ela falava com a seriedade de quem está negociando a paz mundial. Fomos fuçar minhas fotos e a situação era trágica. A maioria era eu no meu ponto de acarajé de turbante na cabeça, com a cara brilhando de dendê e um sorriso cansado. Não, vó, essa foto diz, trabalho muito e tô exausta. A gente precisa de uma que diga, sou uma deusa do ébano, aposentada, pronta para o amor. Ele exagerava. Ela me fez tomar um banho de cheiro, botar meu melhor vestido, um de chita colorido que eu só usava na festa de Iemanjá. Me fez sentar numa cadeira, na varanda, com meus vasos de pimenta de cheiro ao fundo. Agora, vó, um sorriso de quem acabou de ver o Caetano Veloso passando na rua, ela mandava. Eu pensei foi no Nondas, meu finado marido, e num dos poucos elogios que ele me fez na vida, dizendo que meu sorriso era mais bonito que o pôr do sol no Farol da Barra. O sorriso que saiu foi de verdade. Um sorriso de saudade, mas um sorriso. Clique. Aí, minha rainha, arrasou. Tá a cara da Globeleza, ela comemorou. Depois da foto, veio a peleja da biografia. Eu queria botar a real. Nasce, 67 anos, viúva, faço melhor careja de Léus e não tenho paciência para homem frouxo. A Gabriela botou a mão na cabeça. Vó, pelo amor de Oxalá, a senhora quer arrumar um namorado ou um inimigo? Deixa que eu dou um jeito. E começou a escrever umas coisas que eu me senti até importante. Morena de alma solar, com o axé da Bahia correndo nas veias, aprecia o tempero da vida, uma boa muqueca, uma roda de samba e uma conversa que balança o coração. Em busca de um parceiro de risadas para dançar um forró agarradinho e ver o mar. Eu li e falei... Minha neta, mas que mulher interessante! Onde é que a gente encontra uma dessas? E assim, a Helenice do acarajé, a morena de alma solar, foi jogada na fogueira das vaidades do Tinder. A Gabriela me ensinou o ritual. Esquerda era, sai pra lá, encosto. Direita era, esse aí tem um dendê bom. E foi um festival de sai pra lá, encosto que vou te contar. Apareceu um com a foto dele abraçado numa estátua de Jorge Amado e a estátua tinha mais vida que ele. Esquerda. Apareceu um que a primeira mensagem foi: e aí, nega, tá afim de um cheiro no cangote? Oxe, que atrevimento! Bloqueado. Tinha um gringo, um alemão, que só mandava foto dele de sunga na praia, branco que nem um fantasma. E escreviam as coisas num português que parecia que ele tinha aprendido com o Google. Eu já era de saco cheio. Gabriela, isso aqui é uma perda de tempo. Só tem homem maluco, tarado ou sem noção. Meu destino é ficar sozinha com minhas pimentas mesmo. Ela pedia calma, dizia que era assim mesmo, que no meio de um monte de peixe morto, uma hora aparecia um robalo. Eu duvidava. Para mim só estava aparecendo a piranha. Mas numa noite de quinta-feira, eu estava sem sono, ouvindo o barulho do mar lá longe. Resolvi dar a última olhada naquela fuleiragem. Fui passando as fotos sem nem prestar muita atenção. Um de terno, um de óculos, um que parecia mais novo que a minha neta. E então, ele, um rapaz, um novinho, como diz a Gabriela, camiseta branca, de uma marca que parecia chique, um cordão de ouro fino no pescoço. O cabelo era preto, bem cortado, e ele tinha uma barba desenhada que era um capricho só. E o sorriso... Ah, meu
pai. O sorriso era branco, perfeito, de quem nunca comeu uma cocada na vida. E os olhos eram de um castanho claro que pareciam duas brasas. Ele não parecia um trabalhador como o meu Nondas. Ele parecia um artista, desses que a gente vê na televisão. Na bio, poucas palavras, mas que diziam muito. Léo, 28 anos, investidor. A vida é curta, o mundo é grande. Minha primeira reação foi rir. Investidor? Esse aí investe no dinheiro do pai. Eu ia arrastar para a esquerda por puro preconceito. O que um menino rico desse ia querer comigo? Ela de outro mundo, de outra vida. Mas não sei por que eu hesitei. Fiquei olhando para a foto. Havia uma confiança nele, uma audácia que me intrigou. Era o oposto de mim, na minha vida simples. Foi um impulso, uma vontade de ver o que acontecia. Pensei, ele nunca vai me dar match. Um rapaz desse deve ter as meninas mais novas e mais bonitas aos pés dele. É só uma brincadeira. E com essa desculpa, com o coração fazendo um batuque de olodum no peito, eu arrastei a foto para a direita. E minha gente, o celular pitou na mesma hora. It's a match. Eu quase caí da cama. O menino rico também me tinha escolhido. Tá amarrado, pensei. Esse aplicativo tá com defeito. Fechei o Tinder correndo com o rosto pegando fogo. Mas a imagem daquele sorriso e daqueles olhos de brasa ficou na minha cabeça, me tirando o sono e me fazendo uma pergunta perigosa. O que será que o tempero de um investidor de 28 anos tem de diferente do meu dendê? Eu passei o dia seguinte com um frio na barriga que não era de fome, não. Era de pura ansiedade. Toda hora eu ia lá, dava uma espiada no celular, mas não abria o aplicativo. Eu tava com medo. Medo do que o tal do Léo podia ter escrito e mais medo ainda do que eu podia sentir. Para me distrair, fiz uma leva de acarajé que dava para alimentar um exército. Mas não adiantava. Minha cabeça tava longe, tava naquele sorriso de propaganda. À noite, a curiosidade venceu a vergonha. Abri o Tinder e a mensagem dele tava lá. E não era uma mensagem qualquer, não. Era fina, que nem ele. Dona Helenice, boa noite. Perdoe a ousadia, mas a sua foto me chamou a atenção. A senhora tem um sorriso que conta histórias. Um sorriso de quem já viveu muito, mas não perdeu a doçura. Fiquei curioso para ouvir uma dessas histórias. Minha gente, eu precisei ler umas 3 vezes para acreditar. Que menino educado. Sorriso que conta histórias. O Nonas, coitado, dizia que meu sorriso mostrava que eu estava precisando de um dentista. Fiquei toda sem jeito. Respondi, tentando parecer a mulher chique da minha biografia. Boa noite, Léo. A gentileza é sua. Histórias eu tenho muitas, mas a maioria tem mais pimenta do que o senhor deve estar acostumado. A resposta dele veio com a carinha rindo. Adoro pimenta, Helenice. Quanto mais forte, melhor. E, por favor, me chame de você. Senhor me faz sentir velho. E a gente começou a conversar. E a prosa era um perigo. Ele era um galanteador de primeira. Me cobria de elogios, dizia que eu era uma mulher de verdade, que as meninas da idade dele eram todas vazias, iguais. Você não, você tem substância, Nice, tem o tempero da vida. Ele já me chamava de Nice, e eu, que nem uma boba, me derretia. Ele me contou da vida dele. Era de uma família rica de Salvador. O pai era um grande empresário. Ele, investidor. Eu nem sabia direito o que era isso. Ele explicou que comprava e vendia ações, que trabalhava com o dinheiro dos outros, uma coisa de gente importante. Disse que estava em Ilhéus passando uns dias descansando no apartamento da família na praia e que estava achando a cidade um tédio até me encontrar. Ele me fazia perguntas, queria saber da minha vida, do meu trabalho com acarajé e achava tudo fascinante, exótico. Que incrível, Nice! Você é uma empreendedora, uma mulher forte, que construiu a vida com as próprias mãos. Eu admiro muito isso. Eu, que sempre me vi como uma simples baiana de acarajé, de repente virei uma empreendedora. A conversa dele, minha gente, era um veneno doce. Ele infrava meu ego, ele me fazia sentir a mulher mais interessante do mundo. Depois de uns dias de prosa que me deixava com a cabeça nas nuvens, ele me convidou para sair. Nice, minha deusa do dendê, eu preciso te ver pessoalmente. Preciso confirmar se essa sua voz na minha cabeça é tão bonita quanto a sua foto. Aceita jantar comigo amanhã? Num lugar especial, à altura da rainha que você é. Um jantar? Um lugar especial? Eu gelei.
Léo, meu filho, não tem condição. Eu sou uma mulher simples. E a diferença de idade, o que o povo ia não falar? Que se dane o povo, Nice. A vida é curta demais pra gente se preocupar com fofoca. Eu quero a sua companhia. Por favor, diga sim. Ele insistiu tanto, com tanto jeito, que eu, que já estava completamente enfeitiçada, aceitei. Eu menti pra minha neta. Disse que ia num encontro com um senhor, da minha idade, um aposentado. Se a Gabriela sonhasse que eu ia sair com um rapaz de 28 anos, ela ia ter um piripaque. Eu me arrumei que nem uma noiva. Botei meu melhor vestido, um de renda branca que eu guardava para uma ocasião especial que nunca chegava. Fui na manicure, na cabeleireira, passei um perfume francês que a minha filha me deu e que eu nunca tinha tido coragem de usar. Me olhei no espelho e vi uma mulher que eu não conhecia. Uma mulher com os olhos brilhando de uma expectativa que era um misto de medo e de desejo. Ele me buscou em casa, num carrão preto importado que eu nunca tinha visto na vida. Quando ele desceu do carro, minha gente, eu quase desmaiei. Ele estava um príncipe. Calça de linho, camisa social, um relógio de ouro no pulso. Ele abriu a porta do carro para mim com um gesto de filme. Você está deslumbrante, Nice, uma verdadeira rainha. O restaurante era o mais chique de Ilhéus, um lugar que eu só passava na porta e ficava admirando de longe. A mesa era de frente para o mar, ele pediu um vinho caro, frutos do mar, e a conversa foi um sonho. Ele me contou da vida dele, pelo mundo, das festas, da vida de luxo, e eu, em vez de me sentir pequena, me senti parte daquele mundo. Ele tinha um jeito de me incluir, de me fazer sentir especial. Na hora de ir embora, na porta da minha casa, ele não tentou me beijar. Ele só pegou minha mão e disse: Nice, essa foi a noite mais interessante que eu tive em anos. Você é uma mulher única e eu acho que estou perigosamente encantado por você. E foi embora, me deixando ali na porta de casa com o coração aos pulos e a cabeça cheia de sonhos. Eu, Helenice, a baiana do acarajé, tinha fisgado um peixe grande, um tubarão. Mal sabia eu que no fim da história a isca era eu. Depois daquela noite de Cinderela, minha gente, o Léo virou meu príncipe encantado. Ele era perfeição em forma de gente. Me ligava todo dia, mandava flores para o meu ponto de acarajé. As outras baianas ficavam morrendo de inveja. Ele vinha me buscar em casa com aquele carrão dele e a gente saía para passear. Ele me levou em lugares que eu nem sabia que existiam. Restaurantes finos, hotéis de luxo para tomar um café na piscina. E eu, que a vida inteira só conhecia a lida, me sentia uma dama da sociedade. Ele era um lorde. Puxava a cadeira, abria a porta, me enchia de presentes. Um perfume, um lenço de seda, um brinco de pérola. São pequenos mimos para te lembrar do quanto você é especial, minha rainha, ele dizia. E eu, boba, acreditava. Eu estava vivendo um conto de fadas. A baiana do acarajé e o investidor rico. Dava uma novela, não dava não? Ele me apresentou para alguns amigos dele, um povo rico de Salvador, que também estava passando uns dias em Ilhéus. E ele me apresentava com um orgulho que me deixava toda prosa. Essa aqui é a Nice, a mulher mais interessante que eu já conheci. Uma verdadeira força da natureza. E os amigos dele me tratavam bem. Me achavam exótica, autêntica. Eu contava as minhas histórias da vida, do meu tabuleiro, e eles me ouviam de boca aberta, como se eu fosse uma personagem de um livro do Jorge Amado. Eu estava completamente deslumbrada. Aquele mundo de luxo, de gente bonita, de conversas inteligentes, era um veneno que eu bebia com gosto. A gente ainda não tinha tido nada mais íntimo. E ele, com a esperteza dele, usava isso para me deixar ainda mais na mão dele. Ele me beijava, uns beijos quentes de cinema que me deixavam com as pernas bambas. Me abraçava, me tocava, mas sempre parava no meio do caminho. Ainda não, minha rainha, ele sussurrava no meu ouvido. Uma mulher como você merece ser conquistada aos poucos. Merece uma noite especial, num lugar especial. E essa promessa, minha gente, essa promessa me deixava doida. Eu que não sabia o que era desejo há tanto tempo, agora eu vivia em estado de combustão. E ele sabia disso. Ele me manipulava com o desejo dele e com o meu.
O assunto dinheiro, que lá no fundo me preocupava um pouco, ele tratava com a maior naturalidade. Minha filha, eu sei que a minha vida é muito diferente da sua, mas eu quero que você saiba que eu não tô nem aí pro seu dinheiro. O que você tem e o que você ganha com seu acarajé é seu. Eu tenho o suficiente para nós dois e para mais 3 gerações. Aquilo me deu um alívio. Ele não era um interesseiro. Ele gostava de mim de verdade. A primeira vez que ele me pediu dinheiro foi de um jeito que eu me sentia salvadora da pátria. Ele me ligou com a voz de pânico. Nice, meu amor, preciso da sua ajuda. Aconteceu uma tragédia. O que foi, Léo? Pelo amor de Deus! O meu cartão de crédito foi clonado. Tentaram fazer uma compra de R$20 mil em Dubai. O banco bloqueou tudo. Todas as minhas contas, todos os meus cartões. Eu tô sem R$1 no bolso. A história era cabeluda, mas vindo dele, parecia plausível. E eu tenho uma conta importante para pagar hoje do meu negócio. Uma transação em dólar. Se eu não pagar, perco uma fortuna. É um negócio de R$100 mil. E de quanto você precisa? Perguntei, já com o coração na mão. 5 mil, minha vida. É só um empréstimo. Amanhã mesmo o meu advogado resolve a situação com o banco e eu te devolvo o dobro, pelos juros e pelo incômodo. 5 mil. Era uma parte do dinheiro da venda da casinha do meu pai. O dinheiro da minha segurança. Mas ao mesmo tempo, era a chance de ajudar o homem que eu amava, de ser a parceira dele. Eu tenho, Léo. Eu te empresto. Não, Nice. De jeito nenhum. Eu não posso aceitar. É o seu dinheiro. Ele fez o teatro de sempre, mas eu insisti. E ele, a contragosto, aceitou. No dia seguinte, fui no banco, tirei o dinheiro e ele veio buscar na minha casa. Me abraçou, me beijou, disse que eu era a mulher da vida dele, que nunca ia esquecer o que eu estava fazendo. E foi embora, com o meu dinheiro no bolso. E a minha tranquilidade na alma. Eu tinha ajudado o meu homem. Uma semana se passou e ele não tocou no assunto do dinheiro. E as contas dele continuavam bloqueadas. Então veio o segundo pedido. Meu amor, apareceu uma oportunidade única, um leilão de arte. Tem um quadro de um pintor famoso que vale R$1 milhão e está saindo por 50 mil. É um investimento certo. Mas eu preciso do dinheiro para ontem e as minhas contas ainda estão presas. E ele me pediu mais 20 mil. E eu, que já tinha dado o primeiro passo no abismo, dei o segundo, sem nem pensar. E depois mais 10 e mais 15. Em menos de 2 meses, minha gente, eu tinha dado a ele quase todo o dinheiro que eu tinha na vida. O dinheiro do meu suor, da minha história. E eu achava que estava investindo no nosso futuro. A minha neta, Gabriela, foi a primeira a desconfiar da fuleiragem. Ela não ia com a cara do Léo. Dizia que ele era perfeito demais para ser de verdade. Vó, esse homem não me cheira bem, ela dizia. Ele parece um ator, tá sempre representando. Eu ficava com raiva. Você tá com ciúme, Gabriela, porque eu finalmente arrumei alguém que me trata bem? Mas a pulga, coitada, já estava atrás da minha orelha. A história das contas bloqueadas já estava se arrastando por tempo demais. E ele, apesar de todo o luxo que ostentava, vivia me pedindo dinheiro. A desculpa era sempre a mesma. É só um fluxo de caixa, meu amor. O dinheiro grande está preso. Assim que soltar, eu te cubro de ouro. A casa caiu por causa de uma besteira. Um relógio. O relógio de ouro que o Léo usava e que eu tanto admirava. Um dia, a gente estava na casa de praia de um dos amigos ricos dele. E o amigo, Cláudio, elogiou o relógio. Belo relógio, Léo. Esse aí é dos bons, hein? E o Léo, com maior orgulho, respondeu: presente do meu pai, uma relíquia de família. Uns dias depois, eu estava no meu ponto de acarajé e quem aparece para comer? O tal do Cláudio. Ele veio com os amigos e sentou bem na minha frente. A gente começou a conversar e ele, muito simpático, me perguntou do meu namoro com o Léo. E eu
toda boba, contei como a gente se conheceu. E no meio da prosa, comentei do relógio. Achei tão bonito o gesto do pai dele de dar uma joia daquelas de presente. O Cláudio me olhou com uma cara esquisita. Pai? Que pai, dona Nice? O pai do Léo morreu quando ele era criança e não deixou nem um tostão furado. Meu coração, minha gente, deu um solavanco. Como assim, Cláudio? Ele me disse que... O que o Léo te disse e o que o Léo é são duas coisas bem diferentes, minha senhora, ele disse baixando a voz. O Léo é um bom rapaz, mas é um sonhador. Ele vive de aparências. Aquele carrão é alugado. O apartamento na praia é emprestado. E o relógio, ele comprou numa imitação baratinha lá no Paraguai. Cada palavra do Cláudio era um soco no meu estômago. O investidor rico, o filho de empresário, era tudo uma farsa. Eu terminei de atender o Cláudio no automático, com um sorriso congelado no rosto, mas por dentro eu estava desmoronando. Cheguei em casa e fui direto para o telefone. Liguei para minha filha, a Amanda, que é advogada em Salvador. Contei tudo para ela. A história do Léo, o dinheiro, o relógio. A Amanda, que é esperta que só ela, me ouviu com calma e disse: Mãe, me passa um nome completo desse sujeito e o CPF se a senhora tiver. Eu não tinha o CPF, mas tinha um nome que ele me deu: Leonardo Aguiar de Sales. A Amanda disse que ia fazer umas pesquisas. 1 hora depois, ela me ligou de volta. A voz dela era de funeral. Mãe, a notícia não é boa. Fala, minha cia. Esse nome Leonardo Aguiar de Sales não existe. Não existe ninguém com esse nome com essa idade nos registros. Como assim, falso? Eu disse, já sentindo o chão sumir. Mãe, pelo que eu pude levantar aqui, o nome verdadeiro dele é Kleber dos Santos. Ele tem umas 20 passagens pela polícia. Estelionato. A especialidade dele é o golpe do Dom Juan. Ele procura mulheres mais velhas, sozinhas e com algum dinheiro. Seduz, mente e depois arranca tudo que pode. Eu não conseguia respirar. O meu príncipe encantado era um bandido. Um estelionatário profissional. Mãe, a senhora precisa ir na delegacia agora. Eu estava em pânico. Vergonha, raiva, dor, tudo se misturou. Eu tinha caído que nem uma idiota. Eu tinha entregado o dinheiro da minha vida para um ladrão. Naquela noite, eu não liguei para o Léo. Ou melhor, para o Kleber. Eu fingi que nada tinha acontecido. E ele me ligou com a mesma voz de veludo. E aí, minha rainha, saudade. Eu respirei fundo e entrei no jogo dele. Também, meu amor, muita. E eu tenho uma novidade. Consegui mais 30 mil para a gente investir naquele negócio das artes. O dinheiro vai estar na minha mão amanhã à noite. Do outro lado da linha, eu quase pude ouvir o barulho dos olhos dele brilhando de ganância. Sério, minha vida, você é a melhor mulher do mundo. Passou aí 8 horas amanhã para a gente comemorar. Pode vir, meu bem. A comemoração vai ser inesquecível. E ia ser mesmo, mas não para ele. Minha gente, eu fiquei ali, parada no meio do pátio com o povo todo me olhando, com a Helena chorando de raiva em cima da mesa e com Daniel me estendendo a mão como se fosse um príncipe num cavalo branco. Por um segundo de pura loucura, eu pensei em ir. Pensei em pegar na mão dele e sair dali, de cabeça erguida, e viver aquela história de amor maluca. Mas aí, eu olhei para o rosto da Helena. O rosto da mulher que eu tinha traído da forma mais cruel. E olhei para os rostos das minhas amigas, das senhoras da igreja, que sempre me tiveram como exemplo.
E a vergonha, a culpa, o pingo de juízo que ainda me restava, falou mais alto. Eu balancei a cabeça. Não, Daniel, eu disse, a voz saiu num fiapo. Isso não é amor. Isso é loucura. É pecado? O sorriso dele murchou. Quitéria, não faz isso comigo. E a Helena, vendo a minha recusa, desceu da mesa e veio na minha direção. Eu achei que ela ia me bater. E, para ser sincera, eu achava que merecia. Mas ela parou na minha frente, com os olhos vermelhos de tanto chorar, e disse: pelo menos uma de vocês tem um pingo de decência. E se virou e foi embora, com a dignidade que ainda lhe restava. O que se seguiu foi o caos. O bispo foi chamado. O Daniel foi expulso da paróquia, da cidade, da igreja. Perdeu a batina, a esposa, tudo. E eu fui expulsa também. Não oficialmente, mas o povo me condenou. As minhas amigas viraram as costas para mim. Eu virei a Quitéria Kenga, a véia que deu em cima do padre. A minha vida no Crato tinha acabado. A minha filha Socorro veio me buscar. Vamos embora daqui, mãe, antes que o povo te apedreje na rua. E eu fui. Deixei minha casa, minhas coisas, minha história, e fui morar com ela em Juazeiro do Norte, na terra do meu padre Inciso, talvez para pagar minha penitência. Os primeiros anos em Juazeiro foram de um silêncio profundo. Eu mal saía de casa. A vergonha me acompanhava como uma sombra. Eu tinha destruído a vida de tanta gente. A minha, a da Helena, a do Daniel. Eu me sentia um lixo. Foi a minha fé, por incrível que pareça, que me salvou. Mas não a fé cega de antes. Uma fé mais madura, mais humilde. Eu comecei a conversar com Deus de um jeito diferente. Não mais para pedir, mas para agradecer. Pela vida, pela chance de recomeçar. E para pedir perdão. E aos poucos eu fui me perdoando. Perdoando a Quitéria carente, a Quitéria solitária, que se deixou levar por uma conversa bonita e por uns olhos azuis. Hoje, quase 2 anos depois de toda essa confusão, eu tô aqui. Morando com minha filha, cuidando dos meus netos. A minha vida é simples, mas é em paz. De vez em quando, eu ainda peço no Daniel. O que será que foi feito dele? Soube que virou vendedor, que casou de novo. Espero que ele tenha encontrado a paz dele também. E a Helena? Soube que ela voltou para o sul, que se refez, que tá bem. Graças a Deus. E eu não sei se um dia vou ter um outro amor na minha vida. Acho que a minha cota de paixão e de pecado já deu. O que eu sei é que a minha história, por mais feia que tenha sido, me ensinou uma lição. Me ensinou que o coração da gente, mesmo depois de velho, ainda é um bicho perigoso, cheio de vontade, e que a gente tem que ter muito cuidado com ele. Porque às vezes a linha que separa o céu do inferno é mais fina que um fio de cabelo. Obrigada por me ouvirem, minha gente. Contar essa história foi a minha última penitência. Se o meu erro serviu para alguma coisa, que seja para alertar vocês. Cuidado com os falsos profetas. Eles nem sempre usam batina. Às vezes, eles usam a nossa carência como disfarce. Não esqueçam de deixar o like, de compartilhar e de se inscrever no canal. A vida de uma vovó cearense que já viu o diabo de perto e até gostou um pouquinho, ainda tem muito caos para contar. Fiquem ligados que em breve teremos mais confissões aqui, no Nunca é Tarde para Pecar. Um cheiro no coração de cada um e fiquem com Deus. Depois que a polícia levou o Kleb, o silêncio que ficou na minha casa era ensurdecedor. A adrenalina baixou e o cansaço do corpo e da alma veio com tudo. A Gabriela, minha neta, me abraçou. Acabou, vô, acabou. E eu desabei. Chorei que nem uma criança. Chorei a raiva, a vergonha, a dor, o alívio, tudo junto. A noite na delegacia foi longa. Tive que dar meu depoimento, assinar um monte de papel. Mas dessa vez eu não estava com vergonha. Eu estava com orgulho. Eu não era mais a vítima. Eu era a mulher que tinha colocado um bandido na cadeia. No dia seguinte,
A notícia estava em todos os jornais de Ilhéus. Vovó do acarajé arma emboscada e prende golpista do Tinder. A minha foto estava lá e eu nem liguei. A história se espalhou que nem fogo em palha seca. E, para minha surpresa, a reação do povo não foi de zombaria, foi de admiração. As pessoas me paravam na rua, no meu ponto de acarajé. Parabéns, dona Anice. A senhora é uma mulher arretada. Botou aquele malandro no lugar dele. A senhora é um exemplo para nós. Eu, que tinha tanto medo do julgamento, fui apoio. E percebi que a vergonha, na verdade, só existia na minha cabeça. E as outras vítimas? As outras vítimas. Depois da minha denúncia, choveu mulher na delegacia. Mulheres de Ilhéus, de Itabuna, de Salvador, todas enganadas pelo mesmo traste. A gente formou uma corrente e o processo contra ele, que poderia ser só por um crime, virou um processo por vários. Ele foi condenado a muitos anos de cadeia. E o mais importante, a fama dele de Dom Juan virou fama de ladrão de venha. Nenhum malandro gosta dessa fama. A minha vida, depois da tempestade, foi voltando para os eixos, mas não era mais a mesma. Eu não era mais a mesma. Eu perdi o dinheiro, sim. Perdi quase tudo que eu tinha. Tive que vender meu carro, apertar os cintos. Mas eu ganhei uma coisa que dinheiro nenhum compra: o meu amor próprio. Eu descobri a minha força, a minha coragem. Eu, a Helenice, a baiana do acarajé, era uma mulher da porra. E ninguém, nunca mais, ia me fazer se sentir pequena. O meu tabuleiro de acarajé virou ponto turístico. As pessoas vinham de longe para comprar meu acarajé e para ouvir minha história. E eu contava com todos os detalhes, para alertar outras mulheres, para dar força para quem está passando por uma situação parecida. E o meu negócio, que andava meio fraco, prosperou. Com o dinheiro que ganhei, consegui me reerguer. E hoje eu estou melhor do que antes. E o amor? O amor. Depois de uma paulada dessas, eu achei que tinha fechado a porta do meu coração para sempre. Mas a vida, meu bem, a vida adora uma surpresa. Uns meses depois de tudo, um homem começou a frequentar meu tabuleiro. Um homem da minha idade, um senhor, chamado Agenor, pescador, viúvo, com um olhar sereno e um sorriso que me davam a paz. Todo dia ele vinha, comia um acarajé e a gente ficava de prosa. Uma prosa mansa, sem pressa. Um dia ele me trouxe uma rede de pesca cheia de camarão, fresco. Um presente, dona Anice, pelo melhor acarajé da Bahia. E a gente começou a se gostar. Um gostar diferente, sem fogo de palha, sem promessa de cinema. Um gostar de gente grande, um gostar que é feito de amizade, de respeito, de companhia. O namoro com seu Agenor foi a calmaria depois da tempestade. Ele era um homem simples, de poucas palavras, mas de muitos gestos. Ele vinha me ajudar no tabuleiro, a descascar o feijão, a ralar o coco. A gente trabalhava junto, lado a lado. E no fim do dia, a gente sentava na beira da praia para ver o sol se pôr e ficava em silêncio, só sentindo a presença do outro. E aquele silêncio era mais bonito que qualquer declaração de amor. Ele soube da minha história com Kleber. A cidade inteira sabia. E ele, em vez de me julgar, me admirou. A senhora é uma mulher de uma coragem que só vendo, dona Anice. Botou um cabra safado daquele no seu devido lugar. A senhora é um exemplo para nós. Eu, que tinha tanto medo do julgamento, recebi foi apoio. E percebi que a vergonha, na verdade, só existia na minha cabeça. A gente não casou de papel passado, não. A gente só juntou as redes, como ele gosta de dizer. Ele veio morar na minha casinha e a nossa vida é de uma simplicidade que me enche de alegria. Ele sai cedo para pescar e eu vou pro meu tabuleiro. E de noite a gente janta o peixe fresco que ele trouxe e fica na varanda, sentindo a brisa do mar, contando as estrelas. E não há dinheiro no mundo, minha gente, que pague essa paz. De vez em quando, eu ainda penso no Kleber. Não com raiva, não com mágoa. A raiva já passou. Eu penso nele como uma espécie de pena.
Um rapaz tão novo, tão bonito, com tanta inteligência, usando tudo isso para o mal. Que vida vazia, que alma pobre. Eu rezo para que um dia, lá na cadeia, ele se arrependa e que, quando sair, use o talento que tem para fazer o bem. A vida dá muitas voltas e eu acredito que todo mundo merece uma segunda chance, até ele. A lição que ficou para mim e que eu passo para minha neta e para todas as moças que vêm conversar comigo é que a gente tem que ser esperta. O coração da gente, principalmente quando está carente, é um bicho bobo. A gente quer acreditar em conto de fadas, mas a vida real não é assim. Príncipe encantado não existe. O que existe é homem de verdade. E homem de verdade não te pede dinheiro. Ele te ajuda a ganhar o seu. Homem de verdade não te enche de presente caro. Ele te dá o que é mais valioso, o tempo dele, o respeito dele. E homem de verdade não te faz se sentir uma rainha num pedestal. Ele te trata como uma companheira, para remar o barco junto, na maré boa e na maré braba. Hoje, eu olho para a minha vida e vejo que cada tombo serviu para me deixar mais forte. A dor da perda do meu Nondas me ensinou a ser independente. A humilhação do golpe do Kleber me ensinou a me dar o valor. E a calmaria do amor do seu Agenor me ensinou que a felicidade não está nos foguetes de artifício, está na brasa quentinha do fogão a lenha. Eu não sou mais a mesma Helenice de antes. Eu sou uma mulher mais calejada, mais desconfiada, sim, mas sou também uma mulher mais sábia, mais forte e, acima de tudo, uma mulher que não tem mais medo de ser quem é. Com as minhas rugas, com as minhas dores, com os meus acertos e com os meus erros. E para vocês, minhas amigas, que estão aí talvez numa solidão, numa tristeza, achando que a vida acabou, eu digo, não acabou não. Enquanto a gente está respirando, tem jogo. A vida pode dar uma rasteira na gente, pode dar um caldo, mas a gente é baiana, a gente é nordestina, a gente é brasileira. A gente levanta, sacode a poeira e bota o acarajé para fritar de novo. Porque a vida, minha gente, é que nem dendê. Tem que saber a quentura certa para não queimar. E o nosso tempero, o nosso axé, ninguém tira da gente. A minha jornada foi uma verdadeira muqueca, com muito dendê, muita pimenta e muito coentro. Teve momentos de queimar a boca, mas no fim, o sabor que ficou foi o da superação. Eu, que me achava só uma baiana de acarajé, descobri que era uma guerreira. E a minha maior vitória não foi botar um ladrão na cadeia, foi reconquistar a minha própria dignidade. E isso, minha gente, não tem preço. Obrigada por me ouvirem, meus cheiros. Contar essa história foi como tomar um banho de folha, lavou a alma. Se esse meu caos serviu para alguma coisa, deixa o teu like e compartilha com as amigas. E te inscreve no canal, que é a vida de uma vovó de Ilhéus que já foi enganada, mas que hoje só quer saber de amor e de acarajé, ainda tem muita resenha para dar. Fiquem ligados que em breve teremos mais confissões aqui no Nunca é Tarde para Pecar. Um beijo no coração de cada um de vocês e fiquem com o axé dos orixás.